Pronto, meu povo, vamos finalizar o tema 4, né? Começar a falar agora sobre a ONU. É um organismo multilateral. Eu falei para vocês que ela é a poderosa chefona, né, dos organismos multilaterais do mundo. E um organismo multilateral, para lembrar mais uma vez aí o que é um organismo multilateral, é uma organização, né, de países, de alguns países que se unem para discutir alguns assuntos que vão beneficiar eles, né? Podem ser assuntos aí ligados para evitar um conflito, ou então algo que tem um interesse político, um interesse econômico entre eles, sei lá, pode ser também uma forma de resolver algum problema, algum empecilho que tem entre esses países que fazem parte dessa organização, enfim. Quando países se unem para formar uma organização multilateral, seja um bloco econômico, seja uma instituição que tem uma finalidade mais política, enfim, eles se unem em prol de decidir coisas que vão beneficiar eles, certo? A ONU, ela foi criada com alguns objetivos principais, e o maior deles é que ela foi criada para que não houvesse ali um conflito tão próximo da Segunda Guerra Mundial, porque a ONU foi criada com o final da Segunda Guerra Mundial, tá entendendo? A Segunda Guerra vai de 1939 a 1945, e a ONU foi criada em 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. E havia necessidade de se criar um organismo para, de certa forma, regular a paz mundial, manter a paz mundial, né? E a dignidade das pessoas, tentar também diminuir as disparidades, as diferenças entre os países, embora ela não venha conseguindo fazer isso, mas está aí dentro dos princípios da ONU, né? Manter a paz mundial, manter a dignidade das pessoas também, a dignidade da pessoa humana, tentar diminuir as diferenças entre as economias dos países, né, tentar diminuir as desigualdades sociais existentes entre os países, também são prerrogativas da ONU. E ela foi criada para que não houvesse ali, né, uma terceira guerra mundial, ou para que ela também resolvesse alguns conflitos, algumas tensões que poderiam ocorrer ou que estavam já ocorrendo aí com o final da Segunda Guerra Mundial, ok? Dela participam hoje 193 países, mas na época que ela foi criada, em 45, ela foi criada nos Estados Unidos, a ONU foi criada nos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas. Foi criada lá numa conferência que teve em São Francisco, nos Estados Unidos, no ano de 45. E na época, tinham cerca de 51 países, né? 51 países assinaram a criação da ONU. Já existia uma organização bem parecida com a ONU, que era a Liga das Nações, que foi criada no final da Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações foi criada em 1919. Mas aí, lá em 45, quando estava acabando a Segunda Guerra, a Liga das Nações não tinha mais tanta força. Tipo, os Estados Unidos não fazia parte, a União Soviética não fazia parte, a Alemanha não fazia parte, que eram países ali bem influentes, né, nesse período aí de 1945. É claro que a Alemanha não era tão influente porque tinha perdido a Segunda Guerra, mas Estados Unidos e União Soviética, sim. Então, a Liga das Nações foi substituída pela criação da ONU. Ela acabou, a Liga das Nações acabou, né, em 46, e aí criaram a ONU em 45 para substituir ela. E aí a ONU ela veio com esse objetivo maior de manter a paz mundial. Ela vem conseguindo isso? Olha, se você for analisar os conflitos e tensões que acontecem no mundo, não, né? Mas não houve uma terceira guerra mundial, mas a gente também não tem como saber se vai ter ou se não vai ter, que a gente não está aqui com a bola de cristal para prever, né? Estou aqui para prever o futuro. Mas, enfim, uma das coisas assim, mais importantes da ONU é que ela foi criada para manter aí uma paz no mundo, certo? E também garantir para as pessoas um modo de sobrevivência, tentar ajudar algumas pessoas que passam por dificuldades, sejam dificuldades ligadas à sua condição de vida, saúde, enfim, certo? Ela foi criada para isso. Então, participam 193 países, né? É o maior organismo multilateral do mundo, porque todos os países do mundo que são considerados países fazem parte da ONU, né? Só faz parte da ONU o que for o país, né? O que for considerado país. E quem considera país ou não país é a própria ONU. Quem considera que um país é país ou não é país, né? É a própria ONU. Então, participam dela todos os países do mundo. Tem alguns aí que são considerados países, ela não aceita, porque ela não aceita como se fosse um país, né? Como, por exemplo, Taiwan. Taiwan não é considerado pela ONU um país, mas eles se consideram um país. Enfim. A ONU, ela tem várias organizações, várias equipes, vários escritórios espalhados pelo mundo inteiro. Ela está presente no mundo inteiro, a ONU, certo? Porque ela é a maior instituição multilateral do mundo. Então, assim, ela está presente no mundo inteiro. E ela também participa ela mantém vínculos com organizações separadas e autônomas,
que participam através da ONU também, né, fazendo alguns projetos, está ligado à ONU, né? Então, aqui, ó, tem alguns programas vinculados à ONU, organismos que estão vinculados à ONU, né? Faz parte da ONU, está bem vinculado à ONU, que é a FAO, a Unesco, a Unicef, a OMS, que vocês estão ouvindo muito falar da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, PNUD e PNUMA. Aí, o que é que cada uma faz? A função, a FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, todos os assuntos relacionados a combate à fome, pobreza, subnutrição, quem resolve aí, quem trata desses assuntos é a FAO. O desenvolvimento agrícola, garantia da segurança alimentar para as pessoas e aproveitamento sustentável dos recursos naturais. A Unesco faz o quê? Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A Unesco atua nas áreas de educação, preservação do patrimônio histórico e cultural da nação, né, da humanidade, e o desenvolvimento científico. Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, promove aí ações relacionadas a crianças e adolescentes, né, defesa dos direitos dessas pessoas. OMS, Organização Mundial da Saúde, né, que cuida das questões ligadas à saúde da população mundial. PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lida aí sobre assuntos relacionados à pobreza, à condição de vida das pessoas, em detrimento ao desenvolvimento humano. PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, promove ações relacionadas à conservação do meio ambiente e à utilização, de certa forma, racional, né, dos recursos naturais. Pois bem, aqui tem algumas organizações, né, a gente falou de algumas organizações que fazem parte da ONU e estão interligadas à ONU. E vamos para essa parte aqui, que vai falar sobre o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é o órgão máximo da ONU, certo? O órgão máximo, que trata sobre assuntos relacionados à segurança, à paz mundial. É o Conselho de Segurança da ONU. E esse Conselho de Segurança da ONU, embora fazem parte da ONU 193 países, 193 ao todo, nem todo mundo tem representante do Conselho de Segurança, não. Na verdade, o Conselho de Segurança da ONU, só quem faz parte dele são 15 países. 15. E 5 desses países, 5, são membros efetivos, são membros permanentes do Conselho de Segurança. E os outros 10 são 15. O Conselho de Segurança, né, ele é formado por 15 países. 5 ninguém tira, são os permanentes. A galera que ninguém tira eles. Né? Quem são eles? China, França, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos. Aqui, ó. Ninguém tira eles, eles têm poder de vetar decisões. O Conselho de Segurança da ONU é um conselho que tem um poder decisório muito forte. Então, ele pode decidir sobre conflitos que acontecem no mundo, ele pode intervir em conflitos. A ONU tem um exército, né, que são os capacetes azuis. Ela atua também em missões de paz em alguns países. Enfim, ela tem um poder, esse Conselho de Segurança da ONU, ele tem um poder muito forte. A gente sabe que um dos maiores objetivos da ONU é manter a paz mundial, né? E o Conselho de Segurança da ONU é um órgão muito importante para isso, tendo em vista essa paz mundial aí. Então, quem é que é membro efetivo? Estados Unidos, né? Membro efetivo, membro pleno, membro permanente do Conselho de Segurança, ninguém tira eles, e tem poder de vetar decisões no Conselho de Segurança. Vou dizer já o que significa isso. Estados Unidos, aí aqui na Europa, Reino Unido também é membro permanente, França é membro permanente. Aí, quem tá falando? Ana, minha net tá muito ruim, por isso. Sim, tudo bem. Aí, Rússia é membro permanente, né? Rússia é o membro permanente. E qual outro que eu tô esquecendo? Tô esquecendo de alguém. E China, né? China também é um membro permanente aí do Conselho de Segurança da ONU. Então, Rússia, China, aí Europa, aí dentro da Europa aqui a gente vai ter, claro que tem a parte europeia da Rússia, né? Mas, enfim, Reino Unido, França, são 5, né? 4, e Estados Unidos. São 5 membros permanentes. Professor, e os outros 10? O que acontece com os outros 10? Os outros 10, existem eleições para eles participarem. São membros temporários. No Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 são permanentes, ninguém tira, e 10 deles são membros temporários. Então, eles são eleitos, existe uma votação dentro do Conselho de Segurança, eles são eleitos para participar por mandatos de 2 anos. Aí, quando acaba, né, acontecem novas eleições para novos representantes ali. Então, basicamente, dentro da ONU existem 193 países, mas só participa do Conselho de Segurança 15 países, e 5 ninguém tira.
Aí existem algumas tentativas de mudar esse Conselho de Segurança do modo permanente. O Brasil já tentou tanto, pobrezinho, tentar, né, tentar entrar aí dentro daquela dos 5, mas não deixam de jeito nenhum. Tem muitas ações contrárias também. Aí o que é que acontece? Esse Conselho de Segurança, ele é responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional. Então, ele vai lidar sobre assuntos diversos. Então, por exemplo, se um país no mundo aí resolve invadir outro país, né, que faz parte da ONU, um país invadir outro país, ele violou alguma regra, algum acordo, enfim, e aí acabou invadindo outro país. O que é que a ONU pode fazer? O que é que o Conselho de Segurança pode fazer? Pode aplicar alguma punição àquele país ali que invadiu, pode até se envolver no conflito, a ONU pode mandar ali o seu exército, os seus capacetes azuis, né, para intervir naquele conflito e acabar com o conflito, enfim. O Conselho de Segurança ele serve para manter a paz, então ele pode evitar conflitos, ele pode tentar ali resolver conflitos que estão existindo no mundo e por aí vai. Pode aplicar sanções, punições nos países que estão violando regras, leis, normas, enfim, acordos, né, que existem ali entre os países da ONU, ok? Aí, ó, eu falei para vocês que dentro do Conselho de Segurança da ONU tinha 15 membros e 5 são permanentes, né? E os 5 permanentes, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, eles têm poder de veto. O que é poder de veto? Eles podem vetar decisões dentro do Conselho de Segurança. Então, por exemplo, aconteceu aí de 2011, começou em 2011, a guerra civil na Síria, né? A Síria é um paizinho aqui, ó, no Oriente Médio, espera que vocês vão ver. Síria está aqui, ó. Eu vou grifar. Síria, tá vendo? Tá fronteira aqui com o Iraque, bem pertinho do Iraque. A Síria começou, tá acontecendo ainda, né? Uma guerra civil lá, uma guerra interna de grupos rivalizando ali entre si, principalmente para derrubar também o presidente do país, o Bashar al-Assad. Mas o que é que acontece na Síria? Não está havendo apenas um conflito interno em si, porque vários países se envolveram também na guerra civil da Síria, e um deles é a Rússia. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Aí, de 2011 a 2017, né, o livro vai destacar esse período aí, de 2011 a 2017, embora essa guerra esteja acontecendo ainda, a ONU tentou intervir no Conselho de Segurança, né, através do Conselho de Segurança, a ONU tentou intervir, né, na Guerra Civil da Síria. Mas tem um porém, como a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França, eles têm poder de vetar decisões no Conselho de Segurança, a Rússia, ela é aliada, o governo da Rússia é aliado, o Putin, ele é aliado ao Bashar al-Assad, que é presidente da Síria. E aí, a Rússia vetou a decisão do Conselho de Segurança. Vetou porque disse que não queria que a ONU intervisse na Guerra Civil da Síria. Porque, na verdade, o presidente quem administra a Rússia, né, contrário, né, contrário a essa decisão da ONU, porque ele é a favor do presidente da Síria. Ele é a favor. Então, ele vetou a decisão do Conselho de Segurança da ONU. Ele tem poder para isso. Ele tem poder de veto, porque ele é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, se, por exemplo, alguma decisão do Conselho de Segurança da ONU seja contrária aos princípios dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da China ou da Rússia, eles têm poder de dizer, olha, não quero que isso aconteça e não vai acontecer, porque a gente tem poder de veto. Mas, geralmente, eles conversam entre si e decidem entre si. Mas um deles, do nada, pode bater o chinelo e dizer, não, eu não quero que isso aconteça e pronto. E acabou, eles têm poder de vetar decisões, de anular uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. E os outros 10 têm esse poder? Não, não tem esse poder. Os temporários não têm esse poder, só os permanentes, certo? Por isso que tem uma briga muito grande para ver quem que tem, para ver se muda essa questão de quem é membro permanente. Tem vários países que tentam aí participar como membro permanente, mas é um grupinho muito fechadinho, eles não deixam que ninguém entre. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais participou como membro temporário do Conselho de Segurança da ONU. E a gente fica tentando, né, pautando aí discussões para ver se a gente consegue entrar como membro permanente, mas é extremamente difícil isso acontecer. Assim como o Japão também é um dos países que mais foi membro temporário também do Conselho de Segurança e fica tentando, né, entrar como membro efetivo, pleno, permanente, mas ninguém deixa. Enfim, então é um órgão extremamente importante para decisões ligadas a vários assuntos, mas principalmente essa questão aí de manter a paz mundial, né? Já que é o Conselho de Segurança, né? O órgão máximo ali da ONU. Se a ONU foi criada para isso, então imagine que esse órgão é assim, pam, entendeu? E se você tem ali, se você faz parte dos 5 membros que são permanentes desse Conselho de Segurança, tem o poder de vetar decisões, você
Isso é muito importante dentro do Conselho de Segurança, né? Do mundo todo. Você é muito importante para o mundo todo. Você tem o poder de vetar uma decisão, de anular uma decisão. Isso é muito importante. E aqui tem Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR. A ACNUR é mais uma instituição que pertence à ONU, certo? Como eu falei, a ONU, na verdade, ela tem vários organismos que acabam ajudando a ela, né, em assuntos específicos. Então, aqui é um organismo criado em 1950 para lidar, para ajudar as pessoas a reconstruírem sua vida, né, em outros locais, que não é o seu país de origem ou que não é a sua região ali de origem. A ACNUR, ela trata de assuntos relacionados a refugiados. O que é um refugiado, Ana Beatriz? Refugiado, você ser uma pessoa refugiada, é diferente de você ser uma pessoa que migrou de forma espontânea. O refugiado, ele migrou porque ele não teve uma saída. Ou ele migrava, ele morria. Então, imagine, colocam você no canto da parede e você sai daqui, você vai morrer. Então, você vai fazer o quê? Epa, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, porque eu quero viver. Então, o refugiado é aquela pessoa que não tem alternativa. Ele ou sai do seu país, ele está numa condição de vulnerabilidade tão grande que ele vai morrer. Então, ele decide se refugiar em outro local. Aí tem gente que diz assim, que refugiado é só aquela pessoa que se refugia, ou seja, que sai do seu país de origem e vai para outro. Mas não necessariamente é assim, porque o refugiado ele também pode se refugiar em uma outra região do país. Eu posso estar aqui em Caicó, está acontecendo uma guerra, um conflito só aqui. Aí eu vou me refugiar, sei lá, em uma cidade da região norte. Eu estou saindo de um local do Brasil e indo para outro local, mas eu sou refugiado nesse outro local. Tá entendendo? O refugiado não é só aquela pessoa que sai do seu país de origem e vai para outro país. Ele também pode se refugiar em uma outra região, menos conturbada ali, do seu país. E ele também vai ser considerado um refugiado, certo? O refugiado é aquele que não tem opção. Ele não migrou de forma espontânea, ele não planejou sair dali para outro local, porque ele quer isso, aqui. Não. Ele saiu dali porque ou ele sai ou ele morre, certo? Ele é um refugiado por causa disso, porque ele migrou de forma forçada. O refugiado, ele migra de forma forçada. Ele é obrigado, né, praticamente. Não é que ele é obrigado, mas, tipo, ele se vê numa obrigação de sair, porque senão ele vai morrer. E o refugiado, ele pode ser refugiado por vários motivos. Pode ser por questões de guerra, sim, guerras internas, guerras civis. Pode ser de uma guerra também entre o seu país e outros países. Ou pode ser também por causa de uma perseguição política, religiosa, por causa da sua sexualidade, enfim, por N motivos. Mas eu sei, a gente tem que saber, tem que ter em mente que o refugiado ele não migra simplesmente por livre e espontânea vontade, né? Ele, né, assim, ele, não é que ele espontânea vontade, peraí. Ele migra não porque ele planejou sair dali, assim, é o sonho da vida dele sair dali. Não, ele queria ficar no seu local. Ele queria ficar no seu local de origem. Mas se ele ficar ali, ele está numa condição que ele ou é vida ou morte, né? Então ele decide sair. E aí a ONU criou esse organismo chamado ACNUR, é muito conhecido a ACNUR, né? Essa organização aí, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, para criar campos de refugiados em alguns locais do mundo. É claro que a ONU não consegue sozinha ajudar todos os povos refugiados do mundo, mas ela tenta, né? Tem alguns países que têm bases para se criar campos de fixação de refugiados, e aí ela vai lá e ajuda essas pessoas, tentar reconstruir a vida dessas pessoas em outros locais, em outros países que não seu, ou em outras regiões do seu país. Ela ajuda montando campos ali de refugiados. Mas as condições de vida são muito precárias, é bem complicado a condição de vida num campo de refugiado, muito, muito complicada mesmo. Mas ela tenta, né? A ONU tenta ajudar essas pessoas, certo? Que são refugiadas. Deixa me ver. Tem mais uma partezinha aqui, a parte final do tema 4. Ó, o último tópico é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não sei se vocês já ouviram falar nessa organização. Essa organização, ela não tem a ver com a ONU, viu? Não, tá aqui, não é um organismo que pertence à ONU, não. Isso aqui já está em um outro assunto. Ela também é um organismo multilateral, certo? É um organismo multilateral, assim como a ONU é um organismo multilateral. Por quê? Porque participam dessas instituições, desses organismos, vários países ali que decidem entre si, têm objetivos em comum e decidem ali coisas que vão ser benéficas entre eles. A OTAN é um outro organismo multilateral que foi criada também com o final da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada em 1949 e ela foi criada basicamente por Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental e ela tinha basicamente o objetivo de quê? De
manter ali um sistema mútuo de segurança, um sistema mútuo de segurança entre eles. Ana Beatriz, o que é isso, sistema mútuo de segurança? Como assim? A gente tem que entender o quê? Que a OTAN é uma organização criada com o final da Segunda Guerra. Foi criada em 49. Ela foi criada em 49 no contexto de Guerra Fria. A Guerra Fria começa com o final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria é um período marcado por... Não teve pancadaria, confronto armado, não. Por isso que é chamada de Guerra Fria. Que não houve nenhuma pancadaria, nenhum, sabe? Sangue e tudo mais entre os dois polos de poder do mundo. Existiam dois polos de poder no mundo durante a Guerra Fria, né? A gente diz que nesse período da história, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, que é o mundo bipolar. Começa o mundo bipolar. O mundo da Guerra Fria é o mundo bipolar. A Guerra Fria acaba em 89. 89, com a queda do Muro de Berlim, o Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim na Alemanha. A Alemanha tinha sido dividida com o final da Segunda Guerra Mundial, foi dividida em duas. A Alemanha Oriental, que era socialista, e a Alemanha Ocidental, que era capitalista. E aí o Muro de Berlim ficava em Berlim, capital da Alemanha, e dividia a capital da Alemanha em duas também, em duas administrações. A parte leste era socialista, e a parte oeste era capitalista. E aí o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, representa o fim da Guerra Fria, o fim desse mundo bipolarizado entre dois polos de poder, entre o mundo socialista, liderado pela União Soviética, e o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente só tinha dois grandes vitoriosos. Não é dois grandes vitoriosos em si, mas tipo, só tinha duas grandes superpotências no mundo, né? Que eram os Estados Unidos, que era capitalista, que é capitalista até hoje, e a União Soviética, socialista. E aí vai começar esse mundo bipolarizado entre dois sistemas socioeconômicos, liderado por dois países, né, com ideologias diferentes. Capitalista, Estados Unidos, socialista, União Soviética. Nesse período da Guerra Fria, nesse mundo bipolar aí, ocorreram, de certa forma, algumas tensões. É claro que a Guerra Fria é marcada pela corrida armamentista, pela corrida espacial, para ver quem que manda o primeiro homem à Lua, ao espaço, e blá, blá, blá. Mas esse período é um período marcado por tensões. Embora não ocorreram ali, de certa forma, nenhum conflito armado entre Estados Unidos e União Soviética, eles se envolveram em alguns conflitos que aconteceram no mundo, sim. Mas não houve nenhum conflito armado entre eles. Por isso que a Guerra é fria, certo? Fria, porque não houve, né, um confronto armado entre eles. Mas essa Guerra Fria, ela acaba em 89, certo? Vai acabar em 89, com a queda do Muro de Berlim, marcando ali a reunificação da Alemanha. A Alemanha vai voltar a ser totalmente capitalista. Aí a União Soviética estava em crise econômica, ela vai acabar em 91, 2 anos depois, ela vai acabar. Enfim, aí acaba, de certa forma, a hegemonia desse bloco socialista, e os países que eram socialistas vão passar por uma transição para o capitalismo, certo? Então, o sistema socialista vai entrar numa crise profunda, de certa forma, muitos países vão deixar de ser socialistas e vão passar a ser capitalistas. Então, vai acabar aí a Guerra Fria, esse mundo bipolar entre dois sistemas socioeconômicos diferentes, capitalismo e socialismo. Mas por que você está falando tudo isso, né? Porque tem a ver com a OTAN e tem a ver também com o Pacto de Varsóvia. A OTAN foi criada por países capitalistas, né? Ela foi criada com a iniciativa dos Estados Unidos, né? Foi criada pela iniciativa dos Estados Unidos em 49 e tinha o objetivo, em 49, Guerra Fria, né? Mundo bipolarizado, dois sistemas socioeconômicos diferentes. Então, ela foi criada aí num contexto de vamos se proteger, a gente aqui que é capitalista, vamos se proteger, vamos criar aqui uma organização entre a gente, e se houver algum conflito, a gente consegue se proteger, porque a gente está todo mundo junto aqui nessa organização, certo? Beleza. Então, vamos criar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte? Bora. Então, Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental, né, se juntaram, vão criar, bora. Existe até hoje essa organização, não deixou de existir. Acabou a Guerra Fria e tudo mais, né, começou o mundo multipolar e vários polos de poder, mas a OTAN existe até hoje. Participam dela em 2018 e 29, mas eu procurei um dado hoje, que também não está muito atualizado, mas dizia que fazem parte dela hoje 28 países. Mas, enfim, existe até hoje a OTAN. E ela foi criada para montar um sistema mútuo de defesa entre esses países. Então, se houvesse algum conflito, algum confronto, né, eles entravam ali juntos e participavam juntos desse confronto. Então, perfeito, né? Maravilhoso. A união faz a força. Hoje em dia, como é que funciona a OTAN? Ela visa hoje garantir a liberdade e a segurança dos países que fazem parte. Não mudou muito a lógica, não, né? Ela ainda está muito ligada a essa questão de manter ali a segurança dos países. E participam dela hoje aí em torno de 28 países, né?
Mas vem o Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos, lembrando, isso é a época do mundo bipolar, o mundo marcado ali por dois sistemas socioeconômicos meio que rivalizando entre si, né? Uma questão mais ideológica, claro, mas eles rivalizavam entre si, o capitalismo, Estados Unidos e a União Soviética, né, socialista. A União Soviética fez, peraí, eles criaram ali uma organização entre eles para manter um sistema de defesa para eles. A gente precisa criar o nosso também. Vamos criar o nosso? Bora! Pois bora. Em 1955, olha aí, 6 anos depois da criação da OTAN, criaram um pacto chamado Pacto de Varsóvia. Aí foi a União Soviética, mais Romênia, Bulgária, Albânia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, que era a parte da Alemanha que era socialista, e Polônia. Criaram o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia tinha basicamente o mesmo objetivo. Acho que travou aí. Travou, mas voltou, não foi? Oi, som. Pra mim trava grande agora. Maria. Pronto. Aí, olha, o Pacto de Varsóvia, ele tinha basicamente o mesmo objetivo da OTAN, né? Que criar uma organização para manter em segurança os países que fazem parte dessa organização, né? Criar um sistema de defesa ali entre eles. E aí, o Pacto de Varsóvia passou a existir em 55 e tudo mais, mas no ano de 1991 acabou a União Soviética, e a União Soviética era a chefona do Pacto de Varsóvia. Né? Quando acabou a União Soviética, em 1991, que se formaram 15 nações diferentes, aí acabou também o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi para o espaço também. Acabou a União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia. Mas da OTAN, hoje, a OTAN existe até hoje. Desde 49 até hoje. Ela existe até hoje. Inclusive, aqui tem uma decisão do Donald Trump, né? Que não é mais presidente dos Estados Unidos, mas em 2018, Donald Trump estava dizendo que estava tentando adquirir mais recursos dos países que faziam parte da OTAN para ver se... Pipoca tá brigando com o cachorro da vizinha. Mulher. Sim, aí os Estados Unidos estavam querendo, o Donald Trump, né? Estava querendo que os países que fazem parte da OTAN passassem a dar mais recursos, porque os Estados Unidos estavam tendo estava participando mais do financiamento das ações da OTAN do que os outros países. Mas, se bem que a gente sabe que o interesse maior dos Estados Unidos, da OTAN aí, é os Estados Unidos mesmo, são os Estados Unidos mesmo, são deles. Então, enfim, arcar com mais custos na manutenção da OTAN, que, na verdade, quem mais arca com os custos da OTAN são os Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos estava dizendo, olha, vamos aqui dar mais dinheirinho para a nossa organização, para a gente manter ela funcionando bem e tudo mais, porque só a gente está botando aqui a maior fatia do bolo, né? Aí, enfim. Agora tem uma outra lógica, né? Porque o presidente mais dos Estados Unidos não é mais ele, né? É o Joe Biden. Enfim, não é mais ele. Sim, terminamos aqui. Terminamos o tema 4. Tem questões no SFB? Tem.